Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, gente, a nossa aula de hoje de sociologia vai falar de um assunto muito interessante, tá? É um assunto delicado, porque, afinal de contas, vai falar de nossa etnia, vai falar do nosso multiculturalismo, ok? Vai falar de todas as questões que estão nos bastidores de quê? Da formação do nosso povo brasileiro. Vem comigo. Muito bem, pessoal. A primeira coisa, né, que teremos que deixar muito claro aqui é que vamos extinguir completamente, tá, esse termo raça. Quem tem raça é cachorro. Ser humano não tem raça. Ser humano tem etnia, ok? Então fica logo muito claro. Mas não era assim que pensava os antigos mandatários, né, do nosso país. Não era assim que pensava os europeus, ok? Então, assim, tem todo um histórico, uma estrutura que vem lá do evolucionismo, que vem lá do darwinismo social, tá certo? Tem toda esse olhar, né, que de certa forma é um olhar preconceituoso, porque veja, naquela época existiam pensadores, antropólogos, por exemplo, que tinham influência do Darwin, que era a teoria da evolução das espécies, né, a questão da seleção natural. Não é à toa que essa linha de raciocínio era chamado de darwinismo social, ou seja, iam fazer estudos comparativos, né, e estudos baseados numa certa evolução. Portanto, corria muito risco de se analisar uma raça superior e uma raça inferior. Tá vendo como é complicado isso? Outra coisa essa ideia, ela não só existia, como ela ganha força. Ela ganha força através do Barão de Gobineau, né? Que ele mesmo sustenta teoria de miscigenação, teoria racial, e vai acabar no Lombroso, no César Lombroso, né? Que é o pai da antropologia criminal. O Lombroso ele fazia estudos fisionômicos, o que chamamos de frenologia, ok? Através dos estudos fisionômicos, dependendo das origens e do formato do rosto, boca, nariz, etc., corpo, né? Você teria uma certa ideia. Por exemplo, se você pega um modelo maravilhoso, como o próprio tio Valber, né? Vocês estão vendo aqui essa boca carnuda, esse nariz de batata, é óbvio que vocês irão chegar à conclusão de que, fazendo estudos de DNA, né, fazendo estudos mais profundos, a origem é negroide e a origem africana, é óbvio, né? O olho puxado do tio Valber já tem uma origem, eu diria assim, indígena, né? Eu ia dizer asiática, né? Porque eu tô aqui repensando desde o momento em que os homens se espalharam, né? Ali a partir do nosso primo equidistante, Australopithecus, e que ele se desenvolve, né? Ali da África, vai um ramo para a Europa, outro ramo para a Ásia, com a teoria do Estreito de Bering, que vocês estudaram isso em história, muito provavelmente, ok? E há toda uma explicação, a origem, né, dos homens aqui nas Américas, ou seja, pela passagem do Estreito de Bering. Então os nossos indígenas, né, e nós também que compomos essa etnia plural, múltipla, né, também temos de certa maneira esses olhos puxados e também aspectos de europeu, né? Então o ser brasileiro é essa mistura, né, essa mistura de etnias que daqui a pouco iremos analisar a visão de um sociólogo, de um antropólogo brasileiro, o Gilberto Freire, e ele tem uma visão bem mais romantizada da história, né? Chegarei lá. Por enquanto, vamos ficar aqui tendo raiva, né, com a teoria, por exemplo, do Lombroso, que dizia o seguinte: se ele faz um estudo do fenótipo, né, ou um estudo frenológico, e ele chega à conclusão que os traços são negroides e que descende da África, muito provavelmente haveria uma tendência
para o cara ser criminoso. É um absurdo, assim, um absurdo que nos deixa estupefato. Por quê? Porque, que ideia? Como assim, né? Pelo fato do cara ter um porte atlético, ele teria mais facilidade numa fuga? Será que isso não tem relação com a cor da pele? Veja aí, né? Quer dizer, completamente desaprovada a teoria. Mas essas teorias, essas e tantas outras, pessoal, absurdas, acabam descambando em quê? No nazismo. No nazismo, onde o Hitler ele colocava: somos de uma, entre aspas, uma raça ariana, uma raça superior. Então, pessoal, nesse sentido, desculpa, nesse sentido, tá? Você começa a privilegiar a etnia B. E eu quero encerrar esse assunto chato de quase uma esquizofrenia, que é colocar raça superior, raça inferior. Isso é ridículo. Eu quero lembrar aqui das Olimpíadas de 1936, se não me falha a memória, tá? Foi demais para Hitler ter que assistir uma final de um americano negro, tá? Com um exemplar da raça ariana. Cara, perdendo escandalosamente na frente de todo mundo na Alemanha, Hitler querendo provar superioridade de raça, e o americano vai lá e vence a prova. Se não me engano, acredito que tenha sido de prova de salto. Não sei se foi salto, se foi salto, se foi corrida, eu não vou lembrar agora, mas foi uma vergonha mundial. O Hitler nem conseguiu ficar até o final, tá? Ele nem fica para entrega de medalhas, tamanha foi a vergonha, né, que o Führer, né, passou. Passou mal, né? Passou mal, porque diante do mundo ele alagardeava, ou melhor, ele propagava essa ideia de uma raça superior. Apesar de que, né, Hitler começa perseguindo os judeus, depois negros, e aí vinham as minorias, gays, etc. Daqui a pouco, continuando nessa mesma vibe, e iria perseguir os pobres. Enfim, cara, ainda bem que ele foi contido. E lembrando aqui a vocês, todo tipo de autoritarismo tem que ser contido, tá? Tem que ser contido. Não há mais espaço para autoritarismo. Mas ainda voltando ao nosso tema, que é a etnia, a formação do povo brasileiro, ainda vindo do mundo para o Brasil, tá? Nós temos também uma outra corrente, que é a corrente que nós chamamos de corrente do relativismo cultural. Relativismo cultural tem o antropólogo Franz Boas, que vem e coloca moral, galera, coloca moral nessas teorias racistas, tá? E diz o seguinte: não existe cultura superior nem cultura inferior. O que existe são culturas. Então todo tipo de cultura tem que ser respeitado. E isso foi muito interessante, porque acaba com essa ideia de raça superior, raça inferior, que também descambou na eugenia. Eugenia é terrível. Eugenia é uma espécie de limpeza social, né? Vamos perseguir quem nós consideramos inferiores, né? Quem não são os nossos iguais. Muito absurdo isso, essa teoria da eugenia. E hoje mesmo, dentro do nosso país, nós temos ainda resquícios dessa ideia de eugenia. Por exemplo, é quando você vai lidar com um problema que é de saúde coletiva, que é um problema totalmente de saúde coletiva. Algumas pessoas autoritárias começam a colocar como sendo o caso de polícia. Então, começando da nomenclatura, uma nomenclatura terrível, ridícula, que foi inventada, tá? Não sei por quem, quando trata de pessoas adictos. Pessoas adictas, pessoal, são pessoas que têm vícios, né? E esse vício, ele é derivado de onde? De algum fator químico, tá? A pessoa é viciada em bebida, em drogas, as diversas, né? As lícitas e as ilícitas, e essas pessoas que, na verdade, possuem problemas de adicção, problema de saúde, tem que ser tratado como saúde pública. Não, essas pessoas, elas são marginalizadas, elas são rotuladas. Para começar, dizem logo assim: naquele local tem uma Cracolândia, temos que eliminar a Cracolândia. Gente,
é muito pejorativo. Cracolândia, sabe? É de um menosprezo, é de uma desvalorização do ser humano que não tem precedentes, pessoal, não tem. É um absurdo, é uma ideia muito preconceituosa, né? Tratar dessa maneira. Olha, ali existe uma Cracolândia. Desconsiderando completamente os sujeitos que ali estão. Desconsiderando. E se você for fazer um estudo sociológico, psicológico, tá? Vocês vão ver que existe N motivos para alguém morar na rua. E também N motivos para alguém cair no mundo das drogas. Tá? Não estou falando apenas dos excluídos sociais, não. Eu estou falando de pessoas comuns, como eu, como você, tá? Que pode ter algum tipo de problema e realmente procurar fuga digamos assim, nos paraísos artificiais. Né? Veja, somos bombardeados de propaganda. Propagandas de cigarro, propagandas de bebida, né? Sempre mostrando o cara como o herói. Né? Então, quer dizer, isso foi até proibido. Porque soa como incentivo, ao estímulo, né? É como uma espécie de estímulo. Então, fica aí a dica. Uma vez que sabemos que o povo brasileiro, né, ele parte de uma pluralidade étnica, ou seja, como eu já falei agora há pouco, né, indígenas, europeus e africanos, nós temos esse modo híbrido, eu diria, híbrido, vem essa hibridez, essa mistura, tá? Essa mistura étnica nos faz sermos brasileiros e sermos, assim, um povo muito especial, né? Não melhor ou pior que ninguém, mas um povo alegre, um povo muito especial por conta da diversidade, tá? Eu diria que no Brasil existem vários Brasis. Se você está no Nordeste, o nordestino ele tem um tipo de comportamento que lhe é peculiar. Se você vai para o extremo sul, já há um outro tipo de comportamento. Também existem as influências do clima sobre o comportamento humano também. Temos diversas teorias falando a respeito disso. Então, quer dizer, o Brasil, na verdade, é cheio de Brasis. É um continente gigantesco. É um povo muito trabalhador, é um povo aguerrido, mas é um povo ainda que luta por justiça social, tá bom? E nessa luta de justiça social, vivemos aí um autoritarismo exacerbado, um autoritarismo que inclusive não reconhece o racismo estrutural. Né? O racismo estrutural é exatamente isso. É essa visão, é esse aprendizado que estamos tentando aqui discutir com vocês para abrir nossa mente, para trazer novas ideias, para combater esse racismo que vem da estrutura, que já vem da nossa história, desde a colonização, tá? Quando os nossos indígenas foram escravizados. Quero aqui parabenizar, né, aos povos indígenas que ainda resistem bravamente, heroicamente a todas as intempéries, todos os ataques, né? Ataques autoritários, ataques contra a cultura, enfim, resistem. Ontem, se não me falha a memória, foi o dia dos povos indígenas, da resistência indígena. Então, eu também me sinto indígena, eu também me sinto africano, eu também me sinto europeu, eu me sinto brasileiro, tá, gente? Somos essa mistura incrível. Por falar em mistura, né? E falando também, terminando a ideia do racismo estrutural, é muito importante pensarmos sobre isso. Porque, por exemplo, às vezes me perguntam, ô tio Valber, você é a favor ou contra as cotas? Eu dou duas respostas, eu sou a favor e sou contra, tá? Por que, tio Valber? Como assim? Não dá para ser a favor e contra. Ou você é a favor ou você é contra. Explico-me, tá, gente? Eu sou favorável às cotas, é óbvio. Por quê? Porque nós temos uma dívida. Uma dívida. E é muito. E você começa a perceber que essa dívida vem de trás. Né? Uma dívida de exploração, uma dívida de falta de respeito, de dignidade à pessoa humana. Tivemos um período da escravidão, gente.
É um absurdo. E esse período só acabou no papel. Ok? Não foi? Não pensem vocês que Princesa Isabel acordou maravilhosamente bela, tá? E resolveu, de uma hora para outra, libertar os escravos. Não, gente. O Brasil precisava, tá, de um mercado consumidor. Revolução Industrial já tinha estourado há muito tempo. Inglaterra vendendo os seus produtos há muito tempo. Então, nesse sentido, precisávamos de mercado consumidor. O que ocorreu aí? Ocorre, entre aspas, do modo formal, a libertação dos escravos, mas não acaba a escravidão. Por quê? Porque esses mesmos escravos, eles passam a ficar marginalizados. Eles vão para a cidade, não são aceitos, tá? Eles são praticamente expulsos da cidade, aproveitado como mão de obra da Casa Grande, né? Que os privilégios continuaram, para os brancos, privilégios continuaram, né? E os escravos e os negros africanos, os negros, inclusive já nascido aqui, beleza? Eles foram viver às margens, nos morros. É a partir daí que começa o processo que chamamos de processo de favelização, ok? Então, eu sou a favor das cotas porque nós temos uma dívida a cumprir. Cumprimos a dívida, né? Investimos em educação, investimos em programas populares para diminuir, né, o impacto das desigualdades sociais. Conseguimos fazer isso? Conseguimos. O Brasil é um país mais justo? Agora é mais justo. O Brasil diminuiu em quase zero preconceito? Sim, nossa, seria um sonho, né? Aí sim, não vai ser necessário cota. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade de iguais. Aí tudo bem. Aí funciona a meritocracia. Por quê? A meritocracia ela vai funcionar quando todos possuem as mesmas condições financeiras, as mesmas condições de vida, as mesmas oportunidades. Aí tudo bem. Aí beleza, pode-se extinguir o sistema de cotas. Do contrário, ainda não. Nós vivemos ainda sobre a égide, né, de um forte racismo, de um forte preconceito, de um forte autoritarismo, né? Inclusive o próprio Cazuza, poeta Cazuza, numa de suas canções, ele diz o seguinte, na sua canção, no seu álbum Testamento Burguesia, ele diz assim: somos caboclos querendo ser ingleses. Olha aí, gente, né? Eu vou pegar essa reflexão do Cazuza, vou pegar a reflexão do grande dramaturgo e jornalista Nelson Rodrigues, né? Que fala do nosso complexo de vira-latas, né? Enfim, tem uma série de coisas a serem discutidas, teremos que aprofundar esse assunto, beleza? Então, inclusive, eu vou aqui ler para vocês. Eu vou ler para vocês uma questãozinha, apenas para estimulá-los, porque eu vou passar uma tarefinha de casa para vocês. Mas aqui, falando de racismo estrutural, temos o seguinte: o racismo estrutural é uma negação coletiva de uma organização em prestar serviços adequados para pessoas por causa de sua cor, cultura e origem étnica. Pode-se estar associada a formas de preconceitos inconsciente, desconsideração e reforço de estereótipos que colocam algumas pessoas em situações de desvantagens. Esse trecho foi extraído do livro do Anton Giddens, ok, gente? Foi uma adaptação. E aqui vem a pergunta. No Brasil, um exemplo desse tipo de política é: item A, reforma do Código Penal; item B, elevação da renda mínima; item C, adoção de ações afirmativas; item D, revisão da legislação eleitoral; item E, censura aos meios de comunicação. E aí, gente, o que vocês acham, tá? O que vocês acham? Que tipo de política política pública, pessoal. Quando se fala de política pública, é política para o Brasil inteiro, tá certo? É política de um governante sério, de que
pensa a população brasileira, tá? Não é um governante que fica se espelhando na cultura americanalhada, não. Eu falo de um governante que tem projeto de governo, um governante que visa diminuir as diferenças sociais. Nesse sentido, qual seria o tipo de política pública? Repito, a reforma